Boa tarde, galerinha. Hoje, dia 20/10, terça-feira, nós vamos dar início à nossa aula de ciências, tá? Vocês vão abrir a apostila de vocês na página 146, e esse capítulo, ele fala, porque a gente vai verificar o processo de fermentação por meio de uma atividade. Nós vamos reconhecer a participação dos micro-organismos na fabricação de diversos produtos utilizados no nosso dia a dia, como alimentos, medicamentos, cosméticos, vacinas e combustíveis, tá? Eu vou abrir o livro digital aqui, enquanto isso vocês podem abrir na página 146, tá bom? Então, a gente vai falar sobre o micro-organismo na indústria. Olha, nesse capítulo você vai estudar a importância do micro-organismo na produção de diversos produtos do nosso cotidiano. Além disso, por meio de um experimento, você vai verificar como ocorre o processo dessa fermentação, tá? Então, nós vamos ler na página 147 a fermentação. Então, olha lá. Alguns micro-organismos, principalmente bactérias e leveduras, um tipo de fungo, realizam um processo chamado de fermentação. Grifem aí, fermentação. Esse processo consiste na transformação de nutrientes em outros produtos por meio da liberação de energia, a qual é aproveitada por esses micro-organismos. A fermentação é um processo que não precisa da participação do gás oxigênio para acontecer. Observe no esquema a seguir a representação da fermentação de uma forma geral. Então, olha lá. Açúcar mais a levedura igual a gás carbônico mais álcool. Tá? Essa é uma representação. Então, isso mais isso é igual a isso mais isso. Tá bom? Olha lá. Na produção do etanol, o açúcar do cana-de-açúcar é fermentado pelas leveduras. São produtos dessa fermentação o gás carbônico e o álcool. Repare no esquema anterior que o gás oxigênio não participou desse processo. Então, aqui, ó, tá falando sobre o gás carbônico, né? A fermentação do gás carbônico e o álcool. Aqui, ó, tá vendo? Ele não, no esquema anterior, ele não tem o gás oxigênio, que é só o gás carbônico, tá? Vamos ver esse aqui, vou fazer junto com vocês. Arraste os ingredientes corretos para uma receita do pão caseiro, que a mágica vai acontecer. Então, o que a gente precisa do pão caseiro? Vamos lá, João, fala para ti o que precisa de um pão caseiro. Eu não sei. Tá bom. Giovana, o que você acha que precisa fazer? Quais são os ingredientes que você acha para o pão caseiro? Eu acho que vai farinha. Farinha. Ok. Ovo, ok. Sal. Ok. Fermento, ok. E óleo? O que é Óleo, isso? vamos ver. Eu acho Ok. Será que tem mais alguma coisa aqui que dá pra gente colocar? Chocolate não, tomate não, limão não, sugar também não, e água. Não, água não. Água não. Vamos lá. Acho que água também não vai, ó. É. Ó, nada disso vai, ó. Tá vendo? Ó. Aqui é como eles estão fazendo, ó lá. Nesse momento, as leveduras começam a trabalhar, quando se alimentam do açúcar presente na farinha. Elas liberam gás carbônico, que faz a infla da massa, fazendo com que ela aumente o tamanho. Nesse processo é chamado de fermentação. Não dá para ouvir, a tia Pri já sabe, é só para vocês observarem. Olha lá. Vai esperar o tempo, olha lá, tá passando o tempo.
Olha lá, parabéns, o seu pão está quentinho, está pronto. Agora você pode saboreá-lo com fermentação feita das leveduras, pois ajudam no crescimento. Tá? Agora a tia Pri vai ter que sair daqui, porque senão ele não para a música. Peraí. Então, vamos lá. Agora a gente vai falar sobre a importância da fermentação. Olha lá. A fermentação ela é fundamental para a sobrevivência de certos tipos de bactérias e fungo, pois é por meio desse processo que os micro-organismos obtêm a energia necessária para o seu desenvolvimento. Na indústria alimentícia, a fermentação é muito utilizada para a produção de alimentos consumidos no dia a dia, como pães, massas, queijos e iogurtes. Além disso, ela é utilizada na produção de bebidas alcoólicas e de etanol, como um combustível de automóvel. Então, essa aqui é a fermentação, tá vendo? Do etanol, tá bom? Ele está em um aparelho fermentador. No preparo do pão, as leveduras presentes no fermento biológico fazem a fermentação do açúcar da farinha de trigo, transformando em álcool e gás carbônico. Esse gás é o que faz a massa crescer e ficar mais fofa. Quando o pão é assado, o álcool evapora e as leveduras que estavam na massa morrem devido à alta temperatura. Então, aqui, ó, o gás ele está sendo liberado na fermentação e ele é o responsável pelo crescimento, né? Pela massa de pão. Bom, aqui está falando sobre um cientista, né? Que dá para fazer depois, se vocês quiserem fazer em casa, tá bom? Pode fazer, bem legal essa experiência, mas tem que fazer com a mamãe e com o papai, tá? Não podem fazer sozinhos. Agora tem uma mão na massa que a gente vai responder juntos. A respeito da fermentação, marque V para verdadeiro e F para falso. Vamos lá. A fermentação consiste na transformação de nutrientes em produtos para liberar energia, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Ela libera, né, energia. Ela tem uma transformação de nutrientes em outros produtos e vai liberando a energia. Então, é verdadeiro. Todos os tipos de micro-organismos são capazes de realizar fermentação? Não, não é capaz, tá bom? Então, é verdadeiro e falso. Próximo. Os pães ficam macios devido à liberação de gás carbônico que ocorre na fermentação? Acabamos de ler isso. Verdadeiro. A fermentação é utilizada na produção de alimentos como iogurte, pão e de combustível? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, Rafa, muito bem. Agora vocês vão completar sozinhos as lacunas aqui embaixo, ó. Utilizando as palavras açúcar, óleo, açúcar, álcool, carbônico, fermentação, leveduras e oxigênio. Então, vocês vão ler aqui e vão encaixar as palavrinhas. E aqui embaixo, ó, depois das imagens a seguir, vocês vão explicar o que aconteceu com o pão durante o processo de fermentação. O que a gente viu lá naquele videozinho, o que acontece, vocês vão escrever, fazer passo a passo, tá bom? Aí depois que vocês terminarem, a tia Pri coloca aqui o passo a passo para vocês. Então, vocês vão fazer o exercício 2 e o exercício 3. Podem fazer. Do exercício 2. Então, a fermentação é um processo realizado por alguns micro-organismos, como as leveduras. Ela ocorre sem a participação do gás. Ela ocorre do oxigênio. Um exemplo de fermentação
é a produção de etanol, no qual o açúcar presente na cana-de-açúcar é transformado em opa, deixa eu aqui colocar o assunto. O álcool. Além disso, a liberação de gás carbônico como produto desta fermentação. E aqui no 3 vocês vão colocar o que aconteceu, né, com a massa do pão durante o processo de transformação. Então, eu vou colocar aqui com as minhas palavras e vocês veem se está certinho com a de vocês, tá bom? Vamos lá, ficou assim, ó. A massa do pão cresceu devido à ação das leveduras durante o processo de fermentação. Pois nesse processo o açúcar é transformado e a liberação de gás carbônico que faz a massa crescer. Então, olha lá, o pão cresceu devido à ação das leveduras durante o processo de fermentação, pois nesse processo o açúcar é transformado e a liberação de gás carbônico que faz a massa crescer. Então, a mesma coisa, olha. Ó, a fermentação é um processo realizado por algum micro-organismo como as leveduras. Então, olha só, a fermentação, ela cresce, né? Olha lá. A fermentação é um processo do quê? Das leveduras. Então, a mesma coisa que está escrito no exercício 2, se vocês prestarem atenção, olha lá, ela produz uma liberação de gás carbônico, olha lá, como a tia Pri colocou, há uma liberação de gás carbônico que faz a massa crescer, tá? Quem quiser colocar com as suas palavras, pode colocar. Não tem problema. A importância dos micro-organismos. Os micro-organismos são importantes para os seres humanos, para outros seres vivos e para o ambiente. Eles são utilizados como matéria-prima nas indústrias alimentícias, farmacêutica, de cosméticos e combustíveis, entre outros. A partir de agora, serão apresentadas as principais aplicações dos micro-organismos na obtenção dos mais variados produtos que fazem parte do nosso cotidiano e das pessoas, tá? Então, vamos lá, a tia Pri vai passar para outra página. Peraí, deixa eu fechar aqui. Vamos lá, vamos falar sobre a produção de alimentos. Então, olha lá, observem a imagem a seguir. Você percebeu que o queijo apresenta algumas manchas escuras? O que deve ser isso? Será que ele pode ser consumido? Queijo azul. O queijo da imagem não está estragado, ele é assim mesmo. As manchas escuras nada mais são do que fungos que fazem parte do processo da fabricação dos queijos azuis, como são conhecidos. Esses fungos são comestíveis e dão um aroma e um sabor característico do queijo. Então, assim,
Quem nunca comeu, é muito gostoso esse queijo azul, tá? Tem outros tipos de queijo, é muito gostoso. A Luísa não tá gostando, não. Algas. Algumas algas produzem substâncias chamadas aginatos e carragenanas. Essas substâncias podem ser utilizadas na fabricação do sorvete. Então, o sorvete, ele pode ser feito dessa substância, tá? Que é extraída da alga. Fungos. As leveduras estão presentes no fermento biológico, utilizado no preparo de pães e massa. Olha lá, Luísa. Além disso, os produtos da fermentação realizados por esse micro-organismo são utilizados na fabricação de algumas bebidas alcoólicas também. Então, olha lá. A massa da pizza, ela também é feita, tá bom? Pelas leveduras. Agora a gente vai falar das bactérias, olha lá. Um tipo específico de bactéria chamada acética é utilizada na produção do vinagre. Ao realizar o processo de fermentação, essa bactéria transforma o álcool em ácido acético, principal constituinte do vinagre. Então, o vinagre, a maioria das vezes, ele é para utilizar no tempero da salada, né? Às vezes quer fazer uma coisa mais assim, com um gosto mais amargo, não é amargo, com um gosto mais assim, picante. Então, às vezes as pessoas colocam vinagre. Eu não utilizo vinagre na minha salada, tá? Eu não gosto de vinagre. Então, o que eu faço? No lugar do vinagre, eu coloco azeite, né? Coloco limão, que ele é um pouquinho mais ácido, mas aí eu coloco limão, tempero com sal. Cada um tem um jeito de preparar. Eu não utilizo vinagre, tá bom? As bactérias conhecidas como lactobacilos são utilizadas na produção de iogurtes e queijos por meio de uma fermentação do leite. Nesse processo, os açúcares presentes no leite são transformados em substâncias menores, o que possibilita a fabricação de produtos e derivados do leite. No caso dos iogurtes, determinada quantidade de lactobacilos é adicionada ao leite para que este seja fermentado. Durante esse processo, os lactobacilos liberam as substâncias que dão cheiro e gosto características de um iogurte, né? Não sei se vocês já viram como que é feito um iogurte. Eu vou depois passar para vocês um vídeo, se eu conseguir achar ele aqui, porque eu não sei onde eu encaixei ele. Aí eu mando para a tia Dani, peço para a tia Dani colocar. É muito legal como eles fazem a produção do iogurte, né? Olha lá, os lactobacilos fazem parte da microbiótica intestinal, também conhecida como flora intestinal. Eles auxiliam no bom funcionamento do intestino, facilitando o processo de digestão e trazendo outros benefícios, né? Então, às vezes, quando a criança está ruim do estômago, ruim da barriga, sempre, né, eles falam, vamos dar um lactobacilos, porque aí ele ajuda na flora intestinal, né? Não acontece aqui em casa, isso não acontece. Aqui em casa não existe lactobacilos que resista à flora intestinal da nossa amiga Elô. Olha lá, microbiótica intestinal é um conjunto de micro-organismos, benefícios que habitam no intestino humano. Então, olha só, gente. Cadê o Luísa? Olha só, Luísa. Tá vendo aqui, ó? Além dos lactobacilos, essas bactérias fazem parte da microbiótica intestinal, que quando atuam de maneira equilibrada são benéficas. Essas bactérias são conhecidas como probióticos, né? Então, olha lá. Esse aqui é como é o nosso corpo por dentro, tá? Tá vendo aí, ó? Olha lá. Você já ouviu ou leu algo a respeito de probiótico? Saiba que um desses saiba que, além desses, ainda há os prebióticos. Você sabe qual a importância deles para a saúde? Pesquise em livros e revistas e na internet as diferenças do probióticos e prebióticos, alimentos e os produtos onde são encontrados e as suas funções. Não precisem procurar, porque a tia Pri já procurou e depois eu vou passar para vocês, ok? Vamos lá. A produção de medicamentos e cosméticos.
Vamos lá. Os micro-organismos são importantes para a indústria farmacêutica, pois muitos deles são utilizados na produção de medicamentos, ou seja, de remédios usados no tratamento de doença. A seguir, você vai conhecer alguns exemplos do uso do micro-organismo na indústria farmacêutica. Então, olha lá, micro-organismo na indústria farmacêutica. Algumas bactérias são usadas para a fabricação de insulina, um hormônio que tem a função de regular a taxa de açúcar no sangue. Então, grifem aí que a insulina, né, é um hormônio que tem a função de regular a taxa de açúcar do sangue. Grifem aí direitinho, ó, do hormônio, né, ó, a insulina até o hormônio, até sangue. Para que não produzem esse hormônio ou produzem pequenas, tá? Nesses casos, é necessário que a pessoa injete doses de insulina para regularizar a taxa de açúcar. Então, assim, eu tenho uma amiga minha que ela precisa utilizar insulina. Então, o que que ela faz? Ela injeta, né? Porque, assim, ela tem um aparelhinho que ela mede a diabetes dela, e aí ela sabe que ela precisa colocar insulina, e ela vai lá e ela ingere. Ela descobriu isso com seus 12, 13 anos, e desde os 12, 13 anos ela vem fazendo esse processo, né? Então, assim, por isso que às vezes os pais falam, gente, maneira no açúcar, né? Porque precisa mesmo. Depois que a doença, né, que é a diabetes, ela vem, aí as pessoas vão ter que o quê? Usar doses de insulina, então é todo um processo, tá? Olha lá, certas bactérias produzem substâncias capazes de matar outros micro-organismos, inclusive outras bactérias que representam uma ameaça a elas. Essas substâncias são chamadas pela indústria na produção dos antibióticos, medicamentos que combatem bactérias causadas por doenças, né? Causadoras de doenças. Então, quando a gente está muito doente, e tipo assim, a gente vai no médico, o médico fala, ó, só vai melhorar com antibiótico, tá? Então, aí ele combate, né, a bactéria causadora da doença que a gente está. Uma inflamação de garganta, uma dor de ouvido, uma febre muito alta que a gente não sabe o que é, uma infecção urinária, aí a gente tem que tratar com o antibiótico, tá? Esses medicamentos são capazes de destruir bactérias ou de inibir o crescimento delas. Então, o antibiótico, ele o que ele faz? Ele inibe ou ele destrói a bactéria para a bactéria não ficar crescendo no nosso organismo, tá bom? Existem fungos também que são utilizados na fabricação de antibióticos. Um dos antibióticos mais conhecidos do mundo e utilizado no tratamento de várias doenças é a penicilina. É um medicamento fabricado por substâncias extraídas do fungo Penicillium e por isso o nome. Essas substâncias agem eliminando as bactérias causadoras de doença. Então, olha só. Aqui, ó, a cápsula do antibiótico, tá bom? Aqui dentro, o que tem dentro da cápsula é o antibiótico. Aqui é a bactéria. Tá vendo que quando a gente ingere a cápsula, a gente ingere o comprimido, ela se desfaz e aí ela vai o quê? Matando as bactérias, tá? Então, o que acontece? O antibiótico, ele vai destruindo toda essa parede verde aqui escura, ó. Ele vai destruindo a parede celular que, com o tempo, já vai destruindo a bactéria toda, tá? Olha lá. Aqui é um outro desenho. Vamos lá. A penicilina foi descoberta, ao caso, em 1928 pelo cientista inglês Alexander Fleming. Em seus estudos, Fleming concluiu que o fungo produzia uma substância capaz de matar diferentes tipos de bactéria. Essa substância não era tóxica ao corpo humano, portanto, ela pode ser usada como medicamento. Desde a sua descoberta, a penicilina tem evitado a morte de muitas pessoas, tá? Então, assim, por que o antibiótico
nós não podemos chegar na farmácia e comprar ele, porque ele tem que ter uma receita, porque ele é um remédio controlado, né? Então, quando você vai no médico, o médico fala assim, olha, mãezinha, ele tem que tomar esse antibiótico durante 7 dias, de 12 em 12 horas. A mãe e o pai de vocês não dão o remédio direitinho para vocês, porque tem que fazer o tratamento direitinho para que a bactéria seja destruída e vocês estejam bons para, né, melhorem da doença que vocês estão. Então, por isso que tem que tomar certinho, da forma correta, ok? Micro-organismo na indústria de cosméticos. Além da indústria farmacêutica, alguns micro-organismos são utilizados na produção de cosméticos e em tratamento estético. A toxina botulínica, produzida por uma bactéria chamada Clostridium, é utilizada nos procedimentos para preenchimento de rugas, olha lá. Além das bactérias, há também algas que são usadas na produção de creme anti-rugas. Então, olha só, nessa aplicação facial aí, ó, olha lá, aplicação de máscara facial feita de algas verdes para retardar o envelhecimento. Então, o quê? Vamos supor, se a pessoa, né, tá com uma idade, chegando aí na idade de 38, 40 anos, ela quer o quê? Ela quer retardar a idade dela, a velhice dela, as rugas. Então, ela vai o quê? Ela faz esse tratamento, né, com essa máscara de algas para demorar mais um pouquinho para aparecer as rugas, né, para aparecer pé de galinha e assim vai. Vamos falar agora sobre as produções de vacina. Além da produção de medicamentos e cosméticos, a indústria farmacêutica utiliza micro-organismos na fabricação de vacinas, que são substâncias que previnem várias doenças. Os micro-organismos são usados na produção de vacinas, são vírus e bactérias enfraquecidos ou mortos, ou ainda parte deles. Um dos fatores mais importantes na fabricação da vacina é conhecer o agente causador da doença. Pois é, justamente ele é ou parte deles será usado no preparo das vacinas contra a doença. Quando um organismo recebe uma vacina contendo um causador de doença, as células de defesa atacam e criam uma memória de como combater. Caso entre em contato novamente com o agente causador da doença, o organismo estará protegido, tá? Então, o que acontece, galerinha? Além do etanol, o biogás é outro combustível obtido da ação de micro-organismo. O biogás é um tipo de gás inflamável pela ação de bactérias que realizam a fermentação do material orgânico. Então, vamos ver o esquema embaixo, olha só. Aí a gente está vendo uma representação de uma produção de biogás e suas aplicações. Então, olha lá. Tem o biodigestor, tem o gás, tem o fertilizante, tem a energia elétrica e tem o sistema de aquecimento. Então, assim, como que faz essa produção? Olha lá, energia elétrica passa para o fertilizante e o gás, aí vai para o biodigestor, né? E aí, ó, chega na representação da produção do biogás. Olha lá. A matéria-prima é utilizada na produção do biogás. É a origem da orgânica, como desejos humanos e de outros animais, resto de vegetais e lixos domésticos. O material orgânico, olha lá, é colocado, podem grifar, o material orgânico é colocado em um equipamento chamado biodigestor. Local onde as bactérias, pode grifar tudo isso, local onde as bactérias fazem a fermentação desse material, resultando no biogás. Esse gás pode ser utilizado como gás de fogão em sistemas de aquecimento, no preparo de fertilizantes orgânicos e na geração da energia elétrica. Então, olha lá, a representação. O primeiro nós temos ali, depois passa para o biodigestor, de lá vai para o gás e para o fertilizante orgânico, depois para a energia e para o sistema de aquecimento. E agora vocês vão responder sozinho, na mão na massa, a exercício 1, o exercício 2
O 3 não precisa fazer. O 1 e o 2. Vocês vão assinar lá na alternativa dos produtos que são fabricados com os micro-organismos. Vocês vão fazer um X. Depois vocês vão colocar embaixo, olha lá, escreva o nome do micro-organismo, vírus, bactéria, fungo, algas e protozoários, utilizando a fabricação de produtos que constam na alternativa que você assinalou. Então, vamos supor que você falou sobre café, gasolina, vinagre e penicilina. Então, vocês vão ter que fazer. O que vem primeiro, ó? O vírus, depois a bactéria, depois o fungo, depois a alga, depois o protozoário, tá? Então, prestem atenção qual das alternativas vocês vão escolher e aí depois vocês vão colocar na ordem. Então, vamos supor, café, vocês vão colocar café e vão colocar o que o café é, se ele é bactéria, se ele é fungo, só que tem que acompanhar a ordem que o exercício está pedindo, tá bom? Vocês vão colocar vírus, bactérias. O vírus e a bactéria, eles podem tá tanto na primeira quanto na segunda, tá? Aí vocês vão ver a ordem certinha que tem que colocar. Vocês conseguiram responder. Miguel, você conseguiu responder? Qual que você colocou? Não estou conseguindo te ouvir. Seu microfone está desligado ou está baixo? Eu acho. Vai, tenta de novo. Agora foi. Não, acho que é o fio, Miguel. Acho que é o fio do teu fone, olha aí. Vai, tenta. Não estou conseguindo te ouvir. Tenta tirar o fone, Miguel. E o carrinho? Agora foi. Qual desses que você colocou? Café, gasolina? Eu acabei de voltar do banheiro. Hã? Eu acabei de voltar do banheiro. Ah, tá. Rafa, então vamos lá. Qual que você colocou? Qual desses você colocou? Eu não sei se está certo, mas eu coloquei iogurte, etanol, vacina e sorvete. Muito bem, parabéns, é esse mesmo. E aí vocês vão colocar embaixo, igualzinho, iogurte, tá? O que o iogurte é? Ele é uma bactéria, certo? Aí vocês vão colocar uma setinha para o lado, tá? Eu vou colocar um espacinho aqui que não dá para colocar setinha. Aí vocês vão colocar o etanol. Aí vocês vão colocar do lado, que ele é um fungo. Aí vocês vão colocar uma setinha, vão colocar a vacina. O que é a vacina? Nada mais é do que uma bactéria ou um fungo, né? E aí vocês vão colocar o sorvete que a gente leu. O sorvete vem da onde? Vem da alga, né? Então ficou iogurte, etanol, vacina e sorvete. Tá certinho a resposta. O 3 não é para fazer. Vou deixar aqui para vocês estarem copiando. Vamos abrir a apostila de matemática. Agora o caldo vai engrossar um pouquinho, galera. Porque agora a gente vai, né, para uma parte bem... Bom, a gente parou em divisão, né? Divisão com 2 números na chave. E agora a gente vai falar sobre divisão com o resto, tá? Então, na página 95 de matemática, nós terminamos o exercício. Agora a gente vai fazer o exercício 3 e o exercício 4. Ou vocês já fizeram, eu não lembro. Confirmem para a tia Pri, por favor.
Olha lá, 233 dividido por 3. Vocês estão vendo que o resto deu 2 aqui? Tá? Então, olha lá. Quociente vezes divisor mais resto é igual a dividendo, tá? Então, ó, quociente é o quê? É o 77, é o, né, ó, quociente vezes 3. Então, é o quociente, ó, é o resultado vezes o 3, que dá 231, que mais 2 dá 233, que é o... Então, ó, isso aqui. Ai, tia Pri, eu não entendi nada, vou explicar, tá? Então, vamos supor, olha, se 13 dividido por 5 é igual a 2 e o resto é 3, então 2 vezes 3 mais 2 vezes 5 mais 3 é igual a 3. Agora vamos substituir a mesma ideia, completando as frases. Então, agora a primeira coisa que vocês vão fazer é o seguinte: vocês vão deixar a apostila aberto, vão pegar o caderno de matemática e vão fazer o cabeçalho. Façam Desculpa. Façam o cabeçalho e coloquem assim, atividades da página 97. A gente vai fazer juntos. Enquanto isso, eu vou pegar a minha lousa, tá bom? Galera, tia Pri trouxe a lousa, olha só. Prestem atenção aqui todos comigo. Tia Pri vai virar aqui um pouquinho.
Ai, eu fico obrigada. Olha só. Acompanhem junto comigo. Tá todo mundo junto comigo aí? Faz um ok na tela para a tia Pri. Vai, gente. A tia Pri tá aqui. Vamos lá. Tá todo mundo com a tia Pri? Ok. Então, tá dizendo lá. Olha lá. 9 dividido por 2. Olha lá. 9 dividido por 2. Certo? Então, qual é o número na tabuada do 2 que dá próximo ao 9? 2 vezes 4. Então, 2 vezes 4, 8. 8 menos 1, 9 dá 1. Então, sobrou o resto de 1, certo? Então, como que a gente vai montar essa multiplicação? Olha lá. 9 dividido por 2 dá 4. O resto, o 1. Então, significa que o quê? 4 vezes 2 mais 1 é igual a 9. Todo mundo conseguiu acompanhar junto com a tia Pri o raciocínio? Ó, 4 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Com mais 1 do resto, 9. Vocês vão ter que fazer a mesma coisa que está no exemplo. Vamos tentar fazer o 2 juntos. 96 dividido... Não. Esse aí vocês vão ter que descobrir, olha lá. 96 vezes 3 mais 1 é igual a 289. Então, o resultado a gente já tem, que é 289, certo? Então, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que colocar aqui embaixo. Ó, se 289, ó, dividido por 3, que está dizendo que é o 3, certo? E dá igual a quanto? Fazem a conta aí. 289 dividido por 3 dá quanto? 3 vezes 7... Não, desculpa. 3 vezes 9, 27. Certo? Para 28, 1. 27. 28 menos 27, 1. Abaixou o 19. O 9, desculpa. Qual o número na tabuada do 3 que dá 19 é o que chega próximo? Quem está com o microfone aberto pode desligar. O 6. 6 vezes 3, 18. Menos 18. 19 menos 18, 1. Então, o resto é 1. A gente já sabe. Então, olha lá. 289 dividido por 3 dá igual a 96. Mais o 1 que sobrou ficou 96 vezes 3 mais 1 igual a 289. É complicadinho, gente, mas a gente tem que... Tá bom? Não tem problema. Quem não conseguir resolver, a gente vai fazendo aos pouquinhos. Deixa eu te abrir só. Vocês vão abrir a página da apostila de história, na página 235, que a gente vai estar... eu vou estar compartilhando com vocês aqui, página 235. E nós vamos continuar, nós vamos falar agora sobre o caminho do comércio, tá? Caminho do comércio. As estradas eram muito importantes para os comerciantes. Por elas, era possível transportar animais e mercadorias para serem vendidos em feiras. Essas feiras aconteciam em algumas cidades e reuniam comerciantes de todo o Brasil. Lá se comercializava todo tipo de produto, como tecidos, roupas, especiarias, animais exóticos, gados e etc. No caminho das feiras surgiram
As feiras atraíam pessoas do Brasil inteiro que viajavam por longas distâncias para comprar e vender produtos. No caminho das feiras foram surgindo muitas cidades. Uma das cidades mais famosas por sua feira era Sorocaba, em São Paulo. A origem das vilas. As rotas dos viajantes que percorriam o Brasil eram muito longas. Bandeirantes e tropeiros precisavam realizar várias paradas para comer, dormir e descansar. Podem grifar, tá bom? Às vezes os viajantes precisavam esperar a chuva passar ou as águas do rio baixarem. Alguns desses viajantes decidiram ficar no lugar de descanso por mais tempo. Surgiram pequenas vilas. Essas vilas ofereciam pousadas e alimentos para viajantes e seus animais. Várias vilas se formaram ao longo das estradas mais importantes e se tornaram pontos de comércio. Muitas delas cresceram como comércio e o movimento dos viajantes, transformando-se em grandes cidades. Então, olha só, aqui é uma vista, né, da cidade de Sorocaba, né, e é um grande centro comercial do Brasil colônia, tá bom? Para saber mais, como eram as primeiras cidades do Brasil? Leia o texto a seguir. Nossas cidades, na maioria, foram construídas em lugares altos e de difícil acesso. Morro abaixo serpenteavam ruelas e becos, sobre os quais se aglomeravam casas toscas. O casário apertado fazia sombras às vias estreitas e escuras, nas quais se jogava dia e noite todo tipo de lixo. Esse aqui é uma pequena reflexão, né, de como era o Brasil, o livro de ouro da história do Brasil. Bom, aí aqui está assim, ó, estudamos que no Brasil muitas vilas e cidades foram fundadas durante o período colonial. Você conhece uma história da sua cidade? Como ela foi fundada? Faça uma pesquisa sobre essa cidade e depois vai fazer um mapa histórico dela, indicando os pontos principais. Essa atividade aqui de história vai valer 1 ponto na média de vocês. Tá? Então, vocês vão colocar aí, ó, de olho no local, vocês vão colocar o número 1, que nem a Tia Pri colocou aqui, ó. Número 1. Vocês vão colocar que vai valer 1 ponto. Vocês não vão fazer para casa, tá? Porque depois que terminar as provas, aí eu vou mandar vocês estarem fazendo, vou dar um tempo para vocês estarem fazendo para eu poder avaliar e dar a nota, tá? Então, não é para fazer para casa hoje, tá? Com a lupa na mão, vamos lá. Todas as histórias, todas as cidades mudam com o passar do tempo, inclusive a sua. Converse sobre a história da sua cidade com uma pessoa mais velha que tenha morado na sua cidade quando era jovem. Vá até a página 39 do material de apoio e complete as informações do quadro. No quadro 1, anote as suas reflexões sobre a cidade de hoje. E no quadro 2, vocês vão registrar as informações do entrevistado sobre a cidade. Então, lá no material de apoio, tá isso aqui, ó. Tem um quadro 1, que é o que vocês vão registrar, e aqui o quadro 2. Também não é para fazer, porque vai valer como nota, tá? Tá junto com o que a gente vai realizar aqui em cima. Não é para fazer, que a gente vai fazer depois das provas, certo? Agora, esse aqui. Durante o período colonial do Brasil, quais regiões possuíram a tradição da criação de gado? A gente já falou, né? Só vou recapitular vocês, que aí vocês vão escrevendo depois. Então, quem prestou atenção na aula, vai ser fácil responder. Quem não prestou atenção, agora presta atenção no que eu vou falar. Que durante o período colonial, as regiões que possuíam a tradição da criação de gado eram o quê? A região Nordeste, a região Sul e a Sudeste. Eram as 3 regiões que possuíam a tradição de gado. E depois vocês vão responder essa. Na 2, olha, o que a imagem ela está representando? Está representando o quê? As feiras que surgiram no Brasil, né? Na época do período colonial, né? Nelas eram vendidos o quê? Tecidos, animais, exóticos, gado, bovino, muar, que se vocês forem olhar lá no que a gente estudou ontem um pouquinho, tá falando sobre isso, tá bom? Sobre as feiras e as tropas, tá? Qual a origem dos espaços comerciais na imagem do Brasil? Então,
qual é a origem que está dizendo aí? Então, aí, é as viagens dos tropeiros, né? Eles foram importantes para quê? Para abrir as estradas, eles ampliavam atividades comerciais pelo interior do Brasil, tá bom? Então, vocês vão responder essa mão na massa para casa, tá? A 237. E vão colocar o 3. Registra a seguir a importância das viagens dos tropeiros para a história do Brasil. E aí cada um vai registrar da forma que quiser. Vocês vão registrar por que foi importante. Os tropeiros, eles vieram, né? Por que eles foram importantes? Porque eles abriram o quê? Estradas, eles ampliaram o quê? As atividades comerciais pelo Brasil, tá? Então vai ser muito fácil, né? Então, a letra A, vocês já sabem o que representa essa imagem. Representa o quê? Uma feira, né? Que a gente costuma ver. Na letra B, qual é a origem dos espaços comerciais na imagem do Brasil? O que naquela época eles tinham na feira? Eles tinham frutas, eles tinham animais, eles tinham tecidos, eles vendiam gados, eles vendiam bovinos, eles vendiam bastante coisa na feira. E aqui, no período colonial do Brasil, quais eram as regiões que possuíam tradição de gado? Que era o Nordeste, o Sul e o Sudeste. Então, vocês vão responder. Na verdade, a tia Pri já ajudou vocês, já respondeu. Então, é super fácil, só fazer. Ok? No capítulo 3, que fala sobre a ocupação das minas. A ocupação das minas, nesse capítulo, a gente vai aprender um pouquinho sobre identificar a riqueza do Brasil na colônia. Nós vamos destacar a descoberta do ouro, como que foi transformada, né, a paisagem colonial, né? Vamos compreender a organização de um quilombo, né, e identificar algumas comunidades quilombolas na sociedade rural, tá? Então, olha só. Neste capítulo, você vai estudar o descobrimento de ouros e outras riquezas do Brasil, bem como as mudanças que ocorreram por causa desse descobrimento. Então, olha lá, drogas do sertão. Hoje em dia, é fácil encontrar produtos de outras partes do mundo na loja mais próxima. Por isso, podemos comprar azeite português, queijo francês ou um chocolate suíço em alguns mercados. Mas nem sempre foi tão fácil. Então, aqui vocês estão vendo que é o Porto, tá bom? É um óleo, é uma tela, né? Olha lá, o transporte de especiarias por meio de caravelas era caro e perigoso. As caravelas podiam ser atacadas por piratas ou afundadas em tempestade. Na época da chegada dos portugueses, os transportes de produtos era feito com animais e carroças por terra ou caravelas, pelos mares, que percorriam distâncias enormes. Por isso, produtos que vinham de outros lugares eram muito caros. Apesar de serem muito caros, esses produtos eram seda, porcelana, canela, pimenta, eram muito apreciados pelos portugueses. Então, olha só como é que era naquela época. Os produtos vinham com os animais, eles vinham de carroça ou eles vinham pelos mares, tá? Essa aqui também é um transporte era um transporte muito lento e demorado por terra e era feito com bois ou mulas, tá? Os portugueses encontravam produtos novos e valiosos no Brasil. Alguns desses produtos eram especiarias, como cacau, guaraná, cravo e urucum. Essas especiarias brasileiras ficaram conhecidas como drogas do sertão. Elas eram encontradas geralmente na região amazônica. Então, grifem aí a região amazônica. As drogas do sertão eram desejadas pelos portugueses, pois eram produtos incomuns na Europa e podiam ser vendidos a preços altos. Para encontrar e colher drogas do sertão, os bandeirantes escravizavam indígenas. Isso porque os indígenas conheciam vários tipos de especiarias e sabiam onde as encontrar.
Então, as especiarias eram sementes, cascas, raízes ou flores com aromas e sabores fortes, tá? Então, a gente vai responder aí essa aí, ó. Quais eram as drogas do sertão? Vocês vão responder, vou dar um tempinho para vocês. E vocês vão responder aí, para a Tia Pri. Quais eram as drogas do sertão? Por que os portugueses tinham interesse nas drogas do sertão? Em sua casa é utilizada alguma especiaria explorada pelos portugueses? E aí vocês vão colocar. Então, no 1, são as drogas do sertão, eram as especiarias, né? Como a gente já tinha falado. Cacau, guaraná, cravo, urucum, castanha. E na 2, por que os portugueses tinham interesse nas drogas do sertão? Por quê? Porque não existia, né? Não existiam esses produtos na Europa, tá? O 3 é uma resposta pessoal, cada um vai responder se tem ou se não tem na sua casa alguma especiaria explorada pelos portugueses. Aí vocês vão colocar, cada um vai colocar a sua e depois a Tia Pri vai verificar. Ok? Continuando mais um pouquinho, tá falando agora sobre, vamos lá, continuando, protegendo as riquezas. Olha lá, as drogas do sertão eram encontradas principalmente na região amazônica. O maior rio da região é o Amazonas. E ele foi usado em entradas e monções desde o início da ocupação do Brasil pelos portugueses. Os jesuítas também seguiram o curso do rio para adentrar o território da Amazônia. Além dos portugueses, franceses e ingleses se interessam pelas riquezas naturais da região amazônica. Para proteger essas riquezas e impedir aos estrangeiros que subissem o rio Amazonas, os portugueses construíram fortes ao longo do território. Então, olha, vocês estão vendo que forte é esse aqui, ó, esse vermelhinho. Então, eles construíram, tá vendo? Tá vendo essa extensão, ó? Essa missão é esses aqui, ó, esses verdinhos. Esse grande aqui é a área onde tinha a extração das drogas, né, do sertão. E aqui, ó, então, ó, eles colocaram um forte aqui, ó, perto dos jesuítas, colocaram um outro forte aqui, um outro forte aqui, ó, tá vendo? Eles colocaram um forte. Ó, visão interna do Forte dos Reis Magos na cidade de Natal, ó, essa aqui é uma visão que vocês têm interna, tá? E aqui, ó, fortes eram construídas construções militares, e essas construções foram feitas em praias ou em áreas de fronteiras para defender a região. Os fortes costumavam ter várias muralhas com espaço dentro deles, aonde os soldados armados se posicionavam para conter os invasores. E essas construções também tinham lugares para proteger os moradores em caso de ataques. Alguns fortes tinham até capelas dentro deles. As paredes eram muito grossas, feitas de pedra para resistir qualquer ataque de invasores. Então aqui, ó, é uma vista da muralha do forte, tá bom? Em Pernambuco. Então, realmente era um forte que era bem difícil de derrubar, tá? Olha só. Próximo aos fortes e às fortalezas, começaram a surgir as cidades. A atual região norte passou a ser ocupada pelos colonizadores por meio desses fortes. Então, olha só. Aqui vocês estão vendo um mapa que foi feito em 1562, ó. Há muito tempo atrás, pelo espanhol Diego Gutierrez, que foi pela extensão do rio Amazonas, tá? Aqui, nessa mão na massa, vocês precisam construir um forte. Então, ó, desenhe como você organizaria as muralhas, as munições, os alimentos que seu forte defenderia. Lembre-se de dar um nome a ele. Então, vocês vão desenhar aí um forte, tá? E vocês vão dar um nome para ele. Cada um vai escolher o nome para dar, tá bom? Podem fazer esse forte aí. Vou dar um tempinho para vocês fazerem também. Vamos lá. Bom, pessoal, hoje a gente encerrou a nossa aula de história.
falando sobre a ocupação das minas, tá? A gente deu início e vamos continuar amanhã, tá bom? Agora vocês vão terminar aí de montar o forte de vocês, tá? E amanhã eu espero vocês com força total e força na peruca, né, Bia? Bia Saraiva, não é? Então, a gente espera vocês, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até amanhã. Tchau, tchau! Saúde.